Olá, queridos amigos, eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com muita alegria que damos as boas-vindas a todos vocês que nos assistem através do canal do YouTube neste momento. Desejando que as reflexões de hoje sejam bem aproveitadas e pedindo a Jesus que elas tragam conforto, esclarecimento, equilíbrio e paz a todos os corações. O tema de abril intitula-se Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. E hoje quem vai falar para a gente é a Graça Leite, também tarefeira da casa. E o seu tema é Como a lei da causa e efeito influencia em nossas vidas. Mas antes de passar a palavra à Graça, vou fazer a leitura de uma breve página inicial e em seguida uma oração para que nos harmonizemos antes da exposição doutrinária. A página é do livro Segue-me, psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel. Intitula-se Na Luta Vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está em Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultarmos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa é relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dele, em todos os instantes de nossa vida. Vamos orar. Que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e colocar em nossa mente a imagem de Jesus, nos convidando a seguir com Ele, nos convidando a escutar os seus ensinamentos, a seguir os seus exemplos, a nos esforçar a ser pessoas melhores a cada dia. Que possamos, Jesus, Mestre amado, contar com seu auxílio, com seu amparo em nossa caminhada, nos ajudando a levantar a cada vez que caímos, a nos assoprar uma mensagem de esperança e conforto toda vez que a angústia invadir o nosso coração. Que tenhamos força, fé e coragem para sermos amanhã e hoje melhores do que fomos ontem. Que os seus ensinamentos e as suas lições preciosas façam parte da nossa vida e que cada dia possamos construir um futuro melhor, sermos pessoas melhores e influenciarmos a todos que estão ao nosso lado. Que a sua paz e o seu amor nos envolva
hoje e sempre. Graças a Deus. Passamos então a palavra à nossa querida Graça. Meus amigos, muita paz. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês virtualmente no nosso canal, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. No cenário atual, um livro é uma excelente companhia. Eu estava lendo um conto de Irmão X, Verdugo e Vítima. É uma psicografia de Chico Xavier que foi publicada na obra Contos desta e de Outra Vida. E eu considerei que este conto serviria para ilustrar esta nossa reflexão. Inicia a narrativa Irmão X descrevendo uma enchente que, para nós, parece que aconteceu em uma zona rural carente, porque ele afirma que homens conduziam animais emagrecidos. Então, é uma zona rural e carente. Para explicar a gravidade da situação, afirma Irmão X que animais boiavam. Mas, ali naquele local, existia um jovem de 26 anos, que era barqueiro. Também são observações em relação a este jovem, que nós percebemos que ele era rígido e que tinha um barco, tinha habilidade em lidar com o barco e que poderia, sem dúvida nenhuma, transportar muitas pessoas, ajudar a muitas pessoas. Quirino era o nome do rapaz. E ele, no entanto, percebeu que aquele seria um momento que ele poderia mudar de vida. Porque ali morava um senhor idoso, licurgo, que havia acumulado uma pequena fortuna. Mas Licurgo, o idoso, não tinha parentes, não tinha amigos, vivia isolado. E ele sabia que Licurgo guardava a sua pequena fortuna em sua casa. Então, o jovem barqueiro Quirino vai até a casa de Licurgo, põe fim à vida de Licurgo e recolhe as notas mofadas. Esta expressão de Irmão X já nos leva a perceber o perfil de Licurgo, o perfil da vítima. No entanto, Quirino, ele vai para uma grande cidade e ali monta um negócio. Com o passar do tempo, no entanto, ele percebe a gravidade do ato. Veste aqui a sensação de culpa e arrepende-se. Aí diz Irmão X, o que ele não sabia é que Licurgo, no plano espiritual, acompanhava a fortuna. O jovem Quirino conhece uma outra moça, casa-se com ela e iria receber a sua vítima, Licurgo, na condição de filho. Esta narrativa, principalmente para nós espíritas, nos leva a perceber que a lei de causa e efeito interfere na nossa vida. Mas, quando
mergulhamos nesta temática, nós percebemos que ela é muito mais do que aquilo que imaginamos. Porque nós estamos falando de uma lei universal que vai regular tudo o que ocorre no universo. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, todas as nossas ações e todas as nossas reações geram um resultado. E este resultado pode ser consequente ou subsequente, que vai impulsionar a uma cadeia de causas e efeitos. Mas percebam que esta é uma lei educativa. Porque à medida que pensamos e agimos, observamos os resultados, que podem ser bons, podem ser maus. Aí nós percebemos que gera sofrimento, aí vamos aos poucos aprendendo a tomar decisões. Quando eu falo ao pouco, né, me relacionando a tempo, eu estou lembrando a esta encarnação, como também a sequência de reencarnações. Com o passar do tempo, nós vamos aprender a tomar decisões. Mas percebam que esta também é uma lei de justiça, porque nós temos a oportunidade de buscar um equilíbrio na contabilidade dos nossos créditos e dos nossos débitos, porque há aqui também um grau de merecimento. Esta é uma lei de justiça. Lembro que o espírito, ele é a individualização do princípio espiritual. Assim como a matéria é a individualização do princípio material. Mas o princípio inteligente, ele transita nos diversos reinos. Aqui, no reino dos minerais, ele é submetido à lei de atração. Nos vegetais, entre os vegetais, surge aqui a sensação. E nos animais, o instinto. É bem verdade que no reino dos animais, como outros reinos, existem vários degraus. Nos degraus mais evoluídos, aqui, surge o pensamento fragmentado. Mas o animal, ele não sabe escolher entre o bem e o mal. Aqui, entre os animais, não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele vai surgir no momento em que o ser adentra no reino hominal. Aqui surge a razão e surge também aqui o livre-arbítrio, que vai ser proporcional à sua condição espiritual. Queria, neste instante, lembrar o codificador, Allan Kardec. O livro A Gênese, capítulo 12, onde Kardec ele faz uma análise do texto bíblico da narração de Moisés em Gênese, no Antigo Testamento. Lembra aqui Kardec que Adão é um símbolo. Simboliza uma humanidade ainda presa aos prazeres materiais. Uma humanidade que não é capaz aqui de se afastar dos prazeres materiais, né? Ela não é capaz de resistir a estes prazeres. Mas Kardec também analisa a árvore de vida, dizendo assim: a árvore de vida é o símbolo da vida espiritual, da consciência
que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento da inteligência e do livre-arbítrio. Assinala Kardec que neste momento o homem assume a liberdade de pensar e de agir. Em relação ao fruto desta árvore, afirma também o codificador que é um símbolo dos desejos materiais. E que comer o fruto também é um símbolo, que seria sucumbir às tentações. Mas nos lembra Allan Kardec que esta árvore, ela se ergue em um jardim de desejos, em um local em que existe muitos apelos aos prazeres da matéria, nos lembrando aqui a nossa condição espiritual. Somos, na grande maioria, espíritos de terceira ordem, ainda muito apegados à matéria, que não somos capazes de resistir a estes apelos. Nos fala ainda o codificador sobre a morte, né? Nos lembrando que não é a morte física, mas que é também um símbolo da violação das leis divinas que Deus gravou na nossa consciência. Seria apropriado, neste momento, lembrar a pena de Talião. A pena de Talião foi um avanço. Ela surgiu no reino da Babilônia, no ano de 1730 a.C. Por que foi um avanço para a época? Porque até então, por exemplo, um homem invadia as terras, por exemplo, de um vizinho e matava um animal. Aquele que foi prejudicado, ele então invadia as terras do agressor, matava todos os animais, atava fogo na plantação, destruía a casa. Então, de acordo com a pena de Talião, a desforra era proporcional à agressão. Aí eu pergunto, né? Qual seria a melhor maneira de se reparar o mal? Aplicando a pena de Talião? Fizeram essa pergunta para Gandhi. E ele respondeu que se fosse aplicado naquele momento a pena de Talião, todos seriam cegos e desdentados. Então, seria então melhor corrigir esta falha aplicando uma pena menor? Para nós espíritas, também não, porque para isto seria necessário a presença de um agressor. E nós espíritas estamos falando da lei de evolução. Eu gostaria também aqui de mencionar o karma. Karma surge no hinduísmo e no budismo. O que significa o karma? Que o indivíduo vai cometer uma falha e um delito e ele vai receber aqui uma resposta, não é? Ele aqui vai receber uma pena, ele é penalizado, mas ele permanece, ele é escravo a esta situação nas encarnações futuras. Percebam que aqui o karma é uma lei física e a lei de causa e efeito é uma lei moral. Nós estamos falando aqui em evolução, né? Muitas escolas, elas tentam explicar a liberdade do ser, esta liberdade de agir e de pensar. Existem aquelas escolas que afirmam que o homem ele vai agir de acordo com seu genoma.
ou seja, de acordo com seu código genético, de acordo com o código aqui biológico. Eu diria que isso seria reduzir o homem a uma máquina sem condições de tomar decisões. Já existem outras escolas que afirmam que o homem vai agir de acordo com o meio onde está vivendo. Aí eu lembro que, conforme as orientações dos espíritos benfeitores da humanidade, nós escolhemos o gênero das nossas encarnações, né? Das nossas provas. Nós escolhemos, nós participamos da escolha do meio onde vamos encarnar, né? E aqui também, para nós espíritas, existe um grau de merecimento. Também eu gostaria aqui de lembrar um mito da Grécia Antiga, das Moiras, que eram deusas. Eram deusas que elas iam elaborar o destino do homem como um fio. O nascimento, aqui o que iria acontecer durante a vida e como aquele indivíduo iria morrer, né? Como se fosse um fio. Nós podemos então afirmar a vontade dos deuses seria uma explicação suficiente para tudo que viesse a acontecer com os habitantes das cidades gregas, especialmente o que acontecesse de mal. Em uma análise política, nós poderemos dizer que desta forma era fácil obrigar a classe menos favorecida, os escravos, a aceitarem a sua condição ali nas cidades gregas e também aceitassem a serem encaminhados para a guerra, onde a possibilidade de morrer era muito grande. Aqui era a vontade dos deuses. Isto nos lembra aquelas pessoas que no momento atual estão passando por uma situação de grande sofrimento e que afirmam que esta é a vontade de Deus. Aí nós espíritas podemos pensar que as vicissitudes que nos acontecem são resultado das nossas escolhas nesta encarnação ou em encarnações passadas. Né? Para nós espíritas não existe fatalidade. Nós escolhemos de acordo com aquilo que plantamos. Temos aqui o livre-arbítrio. Para a doutrina espírita só existe um determinismo, que é o de evoluir. Nós fomos criados por Deus com este determinismo, evoluir até atingir a condição de espírito bem-aventurado. É a lei de progresso. Falando em progresso, aqui eu lembro Leon Denis, o livro O Progresso, onde ele afirma: o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, aí diz Denis, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para a frente nos domínios do pensamento e da consciência. Voltando aqui ao conto narrado por Irmão X, né? Onde Quirino percebe que aquela situação lhe possibilitaria uma vida melhor. Ele vai à casa de Licurgo,
põe fim à vida de Licurno e se apossa da fortuna de Licurno. Mas percebam aqui que ele iria receber Licurno na condição de seu filho, né? Na condição aqui de filho. Aqui eu tomo como base o livro Missionários da Luz, no capítulo 13º, que é também uma psicografia de Chico Xavier, e o autor espiritual é o nosso André Luiz. De acordo com este capítulo, nós temos a oportunidade de escolher isso de acordo com a nossa evolução espiritual, né? Nós vamos escolher, ou então aceitamos o sexo, aceitamos os pais, nós aceitamos a família, o meio em que vamos reencarnar. E aqui a gente pode imaginar que Quirino, ele deve ter sido consultado. Quirino, percebam que ele se deu conta da gravidade do ato que havia cometido e que ele arrependeu-se. Certamente, imagino que, desdobrado pelo sono, e os benfeitores, então, o consultaram. Com certeza, também, Licurno foi consultado. Então, houve aqui um acerto. Possivelmente, imagino, que ocorreram encontros entre Quirino e Licurno, inclusive para que houvesse uma afinização fluídica entre os dois. Percebam que, com certeza, aqui Quirino aceitou a condição de pai e, com certeza, Licurno também aceitou a condição de filho do seu verdugo. Nós participamos destas escolhas. Então, com certeza, Quirino terá o filho que merece, que necessita, e Licurno também a família que ele necessita. Ele necessita aqui da condição, para evoluir, ele necessita da condição de filho de Quirino. Muitas vezes nós encontramos aquelas pessoas bondosas, dignas, honradas, que estão passando por um momento de muito sofrimento e que se acham até injustiçadas. Então, mais uma vez, nós lembramos que as vicissitudes que nós experimentamos, a causa está em nós mesmos. A causa está nas nossas escolhas, no momento atual ou em encarnações passadas, né? Eu aqui lembro da questão 245 do livro O Consolador, em que Emmanuel afirma sobre a mediunidade, aqui através da mediunidade de Chico Xavier. Ele afirma: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Emmanuel, ele tem uma metodologia muito interessante, é didático, né? Ele faz comparações, ele esclarece aqui a diferença entre prova e expiação. Ele compara a prova a uma corrida de obstáculos, e que o ser é impulsionado para frente, para evoluir. Ele se submete a provas, na condição de encarnado e na condição também de desencarnado. Nós nos submetemos a provas, maior quantidade, na condição de desencarnado. Lembra aqui, Emmanuel,
que os espíritos mais evoluídos também se submetem à prova. É a lei de evolução. Diferente, diz Emmanuel, da expiação. A expiação, para ele, é uma pena imposta. Temporariamente, esta liberdade é contida para que o ser se reeduque. É a expiação. A palavra expiação é de origem católica. Aqui eu lembro que o espiritismo ele surgiu no século XIX na França. Percebam que um número grande dos espíritos benfeitores da humanidade são de origem católica. Então é fácil em compreender a utilização desta palavra que é de um vocabulário católico que significa efeito. Expiação significa efeito, consequência. Né? Então, assim, nós compreendemos a diferença entre prova e expiação. Mas, dando um pulinho no livro O Céu e o Inferno, nós percebemos que a chave para evoluir, para resgatar um erro, é o arrependimento, né? E Quirino realmente se arrependeu. Nós vamos ler aqui no capítulo 7 da primeira parte. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Através do estudo do livro O Céu e o Inferno, nós percebemos que Deus criou leis justas e sábias. Nós percebemos que não existe céu, que não existe inferno, que não existe aqui pena e que não existe prêmio. O que existe, sim, são leis divinas, justas, né? Aqui nós lembramos Jesus, a cada um, conforme as suas obras. Eu queria também lembrar o livro Entre a Terra e o Céu. É ditado aqui por André Luiz, psicografia também de Chico. Aqui no capítulo 9, o ministro Clarencio afirma: os filhos encontram os pais de que precisam. Então, Licurgo precisa do pai, deste pai. Para quê? Para evoluir. Os pais recebem da vida os filhos que procuram. Quirino procurou esta condição, né? Essa condição é uma consequência de uma escolha de Quirino, de um ato de Quirino. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. É de uma forma, assim, muito didática. Nós podemos imaginar, de uma forma linear, né? O passado, o presente e o futuro. Percebam que o passado, ele vai refletir no presente. E percebam que o presente é no presente que nós construímos o futuro. Construímos o dia de amanhã, construímos o nosso reencarnar. Eu sempre digo que o planejamento reencarnatório nosso para a próxima encarnação se inicia agora. Nós estamos planejando a nossa próxima reencarnação através dos nossos pensamentos e através das nossas escolhas, né?
E percebam que a liberdade do indivíduo, ela é proporcional à sua evolução. Aqui nós também caminhando para finalizar as nossas reflexões, nós lembramos aqui Paulo de Tarso. Percebam que Paulo, ele era leal. Paulo errou, mas Paulo conseguiu, em uma única encarnação, ele transitar nesses 3 degraus: o arrependimento, a expiação e a reparação. Para concluir, neste momento, como ponto final, eu lembro aqui a questão 964 do Livro dos Espíritos. Esta questão realmente ela vai resumir, sintetizar todas as nossas reflexões. Nós vamos ler. Pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos, de todo o mal que aflige a humanidade, e pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo as suas obras. Meus amigos, que alegria estudar com vocês. Muito obrigado por terem me ouvido. Agora nós vamos ouvir a prece final, que será proferida por uma companheira do Centro Espírita Irmã Rosa, amiga, a Miriam Nascimento. Muita paz para todos. Caros irmãos e irmãs, neste momento, somos todos convidados a unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, que com sua bondade infinita nos oferece a oportunidade deste encontro, que nos trouxe reflexões benfazejas, que renovaram os nossos pensamentos, que nos compartilharam vibrações generosas e amorosas. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, agradecemos pelas lições que nos são deixadas, que nos trazem fortalecimento. Aos espíritos amigos desta casa e àqueles que nos acompanham individualmente, pedimos pela intercessão junto ao Pai, para que neste instante possamos ser envolvidos por essa vibração de amor que penetra pelos nossos lares, pedindo, amados amigos, a fluidificação das nossas águas, intercedendo também junto àqueles que nesse instante encontram-se adoentados, passando por momentos difíceis, de grandes desafios, para que recebam também estas vibrações benfazejas. Agradecemos, acima de tudo, a Deus nosso Pai pela vida e por esse momento desse encontro virtual que nos une, que nos fortalece e nos convida ao amor. Muita paz a todos, que assim seja.